E se uma terceira guerra mundial começasse hoje? Diferente dos grandes conflitos do passado, ela não começaria necessariamente com uma declaração formal de guerra, nem com tropas cruzando fronteiras em massa. Muito provavelmente, tudo começaria de forma silenciosa, quase invisível. Os primeiros sinais poderiam surgir no mundo digital. Ataques cibernéticos coordenados derrubariam sistemas elétricos, bancos, satélites e redes de comunicação. Cidades inteiras poderiam ficar no escuro em questão de minutos. Bolsas de valores despencariam, aeroportos parariam e governos enfrentariam o caos antes mesmo de um único tiro ser disparado. Países como Estados Unidos, China e Rússia possuem hoje capacidades avançadas de guerra cibernética. E esse seria, sem dúvida, o primeiro campo de batalha. Quase ao mesmo tempo, veríamos um aumento repentino de tensões em regiões estratégicas. Lugares como o Estreito de Hormuz, o Mar do Sul da China, a fronteira da OTAN com a Rússia e o Oriente Médio se tornariam pontos críticos. Pequenos confrontos locais, um navio atingido, um drone abatido, uma base atacada, poderiam escalar rapidamente. Então viria a segunda fase, a guerra híbrida. Nessa etapa não se trata apenas de soldados e tanques, a informação vira arma. Fake news, propaganda e manipulação de redes sociais seriam usadas para desestabilizar populações inteiras. Governos tentariam controlar narrativas enquanto a população viveria em um estado constante de confusão. Ao mesmo tempo, sanções econômicas seriam impostas em larga escala, travando o comércio global. O preço do petróleo dispararia, cadeias de suprimentos seriam interrompidas e produtos básicos começariam a faltar. Mas, eventualmente, o conflito deixaria de ser apenas indireto. As primeiras ações militares abertas provavelmente envolveriam ataques de precisão. Mísseis de longo alcance, drones autônomos e ataques aéreos cirúrgicos seriam usados para destruir infraestruturas estratégicas, bases militares, radares, centros de comando e instalações energéticas. Tudo isso tentando evitar ao máximo um confronto nuclear direto, pelo menos no início. Os Estados Unidos mobilizariam suas frotas no Pacífico e no Oriente Médio. A China reforçaria sua presença no Mar do Sul da China e possivelmente em torno de Taiwan. A Rússia intensificaria operações na Europa Oriental. A OTAN seria acionada e países aliados seriam arrastados para o conflito. Nesse ponto, o mundo já estaria dividido em blocos. De um lado, alianças ocidentais lideradas pelos Estados Unidos e seus parceiros. Do outro, uma possível coalizão envolvendo China, Rússia e aliados regionais. Países como Irã e Coreia do Norte poderiam desempenhar papéis estratégicos importantes, abrindo novos frontes de batalha. Então, entramos na fase mais perigosa, a escalada. Com ataques contínuos e perdas crescentes, a pressão política e militar aumentaria. Sistemas de defesa antimísseis seriam colocados em alerta máximo. Submarinos nucleares desapareceriam nos oceanos, prontos para agir. Qualquer erro de cálculo, um míssil interpretado como ameaça maior, um sistema automatizado reagindo de forma equivocada, poderia desencadear algo muito pior. A guerra espacial também se tornaria realidade. Satélites seriam alvos diretos, prejudicando GPS, comunicações e inteligência militar. Sem satélites, o mundo moderno praticamente para. Aviões não navegam corretamente, sistemas financeiros entram em colapso e até operações militares ficam comprometidas. Enquanto isso, no cotidiano das pessoas, a realidade mudaria drasticamente. Haveria racionamento de energia, alimentos e combustível. Governos poderiam impor controles rígidos, como toques de recolher e restrições de circulação. A internet, como conhecemos hoje, poderia ser fragmentada ou até parcialmente desligada em algumas regiões. O medo se tornaria parte da rotina.
Então, a pergunta é inevitável: armas nucleares seriam usadas? Essa é a linha que todos tentariam evitar. O conceito de destruição mútua assegurada ainda é um dos principais fatores que impedem uma guerra nuclear total. Mas, em um cenário extremo, o uso de armas nucleares táticas, de menor escala, não pode ser descartado. Um único ataque desse tipo já teria consequências devastadoras, não só militares, mas também ambientais e humanitárias. Se a escalada continuasse, poderíamos entrar em um cenário de guerra total. Grandes cidades poderiam se tornar alvos. Infraestruturas críticas seriam destruídas em larga escala e o impacto global seria imediato. Colapso econômico, crise humanitária e milhões de deslocados. Mas também existe outro caminho. Historicamente, mesmo os maiores conflitos acabam chegando a um ponto de negociação. Pressões internas, perdas humanas e econômicas e o risco de destruição total podem forçar líderes a buscar acordos. Organizações internacionais e países neutros poderiam atuar como mediadores, tentando evitar o pior. Uma terceira guerra mundial hoje não seria como a primeira ou a segunda. Ela seria mais rápida, mais tecnológica e, ao mesmo tempo, mais imprevisível. Não haveria uma linha de frente clara. O campo de batalha estaria em todos os lugares, no espaço, na internet, no mar, no ar e até dentro das nossas casas. E talvez o mais assustador de tudo seja isso. Ela poderia começar sem que a maioria das pessoas percebesse, até já ser tarde demais. Agora fica a reflexão. Com todo o poder tecnológico que a humanidade possui hoje, será que estamos mais preparados para evitar uma guerra ou mais próximos de torná-la inevitável? Se você quer entender melhor como os conflitos modernos estão evoluindo e o que pode acontecer nos próximos anos, continue acompanhando.